Graça e paz, querido irmão, querida irmã que me assiste nesse momento. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica do Ministério Maná Pentecostal. Nesse momento, encerrando mais um trimestre para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus que Ele nos deu esta graça de encerrarmos mais um trimestre neste ano. E o assunto que nós estivemos abordando ao longo desses 3 meses de estudo foi sobre as cartas pastorais. E durante esses estudos nós estivemos utilizando essa revista aqui. Ela não é deste ano, ela é do ano de 2015, mas nós optamos por utilizá-la nesse momento. E o título dela é A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Então, estivemos falando sobre a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, e agora estamos nestas últimas lições falando sobre a carta a Tito. Hoje a nossa lição é a lição de número 13, cujo título é A Manifestação da Graça da Salvação. E nós temos aí como texto áureo Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a graça de Deus emanou do seu coração amoroso para salvar o homem perdido, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra em Tito, no capítulo 2, os versículos de 11 a 14, e o capítulo 3, versículos 4 a 6. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos orar, irmãos, pedindo a direção do nosso Deus em mais esta aula. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esta aula, obrigado por cada um que me assiste nesse momento. Senhor, nos dá sabedoria, ilumina nossos corações, na direção do Teu Espírito para tudo o que será falado nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a carta de Paulo a Tito, e um dos temas principais da carta a Tito, que Paulo escreve, é justamente falando sobre a graça de Deus, sobre o plano de salvação de Deus, que se tornou concreto por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos e entendemos ao longo de todas as nossas lições, não só da escola dominical, mas de tudo que nós temos estudado na palavra de Deus, que a graça do nosso Deus, ela se manifesta claramente através do sacrifício de Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz é a manifestação explícita da graça de Deus sobre nós. E nós falamos muito sobre graça e pouco entendemos o que ela significa. Então, como nós lemos na introdução da revista, nesta última lição do trimestre estudaremos a respeito da graça divina. A graça de Deus é a mais extraordinária manifestação do seu amor para com a humanidade. Mas esta só pode usufruir os benefícios desse recurso divino se reconhecer o seu estado miserável em termos espirituais e converter-se mediante a aceitação de Cristo como Salvador. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 12. Então, na lição de hoje, nós vamos ver algumas noções sobre a questão da graça divina. O tópico 1, em algarismo romano, da nossa lição, fala sobre a manifestação da graça de Deus. Essa manifestação, a graça de Deus, ela se manifesta de várias maneiras, de várias formas. É por isso que nós lemos, por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, sobre a multiforme graça de Deus, que diz que se manifesta na questão dos dons
que Deus designa para a igreja. Então, a graça de Deus, ela se manifesta em favor da humanidade de várias formas, de várias maneiras, e é o que nós vamos ver agora. A primeira manifestação da graça é a graça comum. O autor da revista diz o seguinte: graça vem da palavra hebraica esed, ou esed, e do termo grego charis, cujo sentido mais comum é favor imerecido que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. A partir desta conceituação, podemos ver a graça comum pela qual Deus dá aos homens as estações do ano, o dia, a noite, a própria vida, ou seja, todas as coisas. Ou seja, essa graça, irmãos, comum, é uma graça que manifesta-se para todas as pessoas, não necessariamente no sentido de salvação, como nós vamos ver nas outras manifestações da graça. Então, graça comum não significa que Deus aprove todos os homens e a atitude de todos os homens, mas graça comum significa que Deus, por sua própria bondade, concede bênçãos aos homens, sejam eles bons, sejam eles maus. Não que a questão da bondade ela seja critério, porque como nós estamos estudando aqui, graça significa favor imerecido. Então, independente de qualquer coisa que o homem venha a fazer, ele não é e nunca será digno da graça de Deus. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia e amor, ele concede algumas bênçãos para os homens, não é necessariamente salvação. Então, essas bênçãos é o que nós chamamos de graça comum. Então, o comentarista fala sobre a questão das estações, do dia, da noite. O próprio Senhor Jesus fala nos seus discursos que Deus dá o sol sobre justos e injustos, sobre bons ou maus, ou seja, o sol ele ilumina a terra independente da bondade ou da maldade do homem. A mesma coisa as chuvas, as estações, porque a Bíblia diz que nós existimos nele nos movemos e existimos. Então, independente de qualquer coisa, nós estamos nele. E é a sua graça comum se manifesta. É por isso que muitas vezes a gente se questiona por que os maus eles não são logo punidos. Eles não recebem logo a punição pelas suas maldades. Por que os maus recebem coisas boas? É por causa da graça comum. Não quer dizer que Deus aprove. Veja bem, Deus não aprova o pecado nem o pecador. Essa graça comum não é salvadora. Essa graça comum é a bondade de Deus que se manifesta, que Deus deliberadamente manifesta essa graça. A segunda graça que é mencionada aqui na revista é a graça salvadora. Aí sim, essa graça ela conduz à salvação. Então, o comentarista ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Está à disposição de todos os homens. À disposição, mas só é alcançada por aqueles que creem em Deus e aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, esta graça salvadora, ela só é possível para aqueles a quem Deus derrama esta graça. Ou seja, para aqueles que Deus concede a fé salvadora, para aqueles a quem Deus escolhe, para os eleitos. Então, para estes, a graça salvadora é oferecida. E é justamente esta graça que traz a justificação, a adoção, a regeneração, todos aqueles benefícios da salvação. Então, essa é a graça salvadora. A outra graça é a justificadora e regeneradora. A graça de Deus é fonte da justificação do homem. Então, na última mensagem do nosso pastor Barney, nós vimos isso, sobre a questão da justificação. Então, essa graça justificadora,
ela promove no homem a justificação e a regeneração. Só é possível por meio da graça. Então, existe a graça que traz a salvação e existe aquela graça que traz a justificação e a regeneração. E ainda existe uma outra graça, que é a graça santificadora. Ou seja, aquela graça que vem para o eleito lhe dando condições de viver em santidade, que produz nele a santidade. Não instantaneamente, como é no caso da justificação e da regeneração, mas por meio do Espírito Santo, essa graça se manifesta na vida do cristão para que ele possa viver em santidade. Então, aqui na revista fala sobre a graça santificadora, que ela só é eficaz na vida do convertido se ele se dispuser a negar a si mesmo para ter uma vida de santidade. A falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Diz a Bíblia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa graça santificadora, ela precisa operar na vida do crente, e o crente também precisa buscar essa santidade. Então, existe esse caminho, o caminho da parte de Deus, que derrama a sua graça santificadora, o homem que busca a santidade. Então, na Escritura, a graça de Deus se manifesta como graça comum, graça salvadora, graça justificadora e regeneradora e graça santificadora. Então, veja, é a graça de Deus, é o favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer. É algo que Deus dá pela sua bondade, por sua graça, pelo seu favor, porque Ele quer, por Ele mesmo. Não por algo que nós fazemos, mas por Ele próprio. E essa graça, irmãos, quando ela opera na vida do eleito, ela produz nele as obras. Ou seja, a pessoa que ela recebe a graça de Deus, ela consegue, por meio dessa graça, praticar obras. Então não é que as obras são requisito para a salvação. As obras são resultado, são consequência desta salvação. Então aquele que recebe a graça de Deus, essa graça se manifesta na vida dele e ele passa a ter uma conduta, uma vida diferente. É por isso que o tópico 2 fala sobre a conduta do salvo em Jesus. No momento que a pessoa recebe a Jesus, que ela é escolhida, essa graça opera neste coração de tal forma que se manifesta em obras. Então as obras são evidência da fé. Elas são evidência, elas mostram a fé. Como diz o nosso reverendo Hernandes, ele fala sobre essa questão, que a fé, ela evidencia que as obras evidenciam a fé. Então, como é que tem que ser a conduta do salvo em Jesus? Como nós vamos ver no tópico 2 da nossa revista, tópico 2, algarismo romano. Primeiro, sujeição às autoridades. O cristão sincero deve obedecer aos governantes e às autoridades, constituídas desde que elas não desrespeitem a lei de Deus. Então, por exemplo, na pandemia, nós tivemos alguns exemplos disso, de autoridades que se excederam e que impuseram restrições tão absurdas que estavam interferindo diretamente na questão do culto. Então, a questão da obediência às autoridades, ela vai até o momento em que esta obediência não vai contra a palavra de Deus, contra os princípios. A Bíblia manda que nós sejamos sujeitos às autoridades, mas essa sujeição ela tem um limite. Não, essas autoridades são tanto as autoridades civis, as autoridades religiosas, enfim, as autoridades do modo geral.
nós temos que ser sujeitos a essas autoridades, esses governantes, às autoridades constituídas, no caso da igreja, aos nossos líderes. Mas essa sujeição, ela tem um limite. Qual é o limite? A lei de Deus. No momento em que, ao eu me sujeitar a essa autoridade, eu tenho que necessariamente quebrar uma lei de Deus, aí eu não posso, porque eu não posso me sujeitar neste caso. Porque entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus. Mas a regra geral, o princípio geral é esse. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, a sua conduta é de sujeição às autoridades. E essa conduta também se manifesta nos relacionamentos, da forma como esse crente se relaciona com as pessoas. Como é que isso acontece? Vemos 4 comportamentos éticos exigidos dos cristãos, ou seja, aquele que se identifica como cristão, aquele que se considera um cristão, precisa manifestar esses comportamentos éticos, justamente por conta da graça de Deus que opera na vida dele. Então, pela graça de Deus que opera, esse favor imerecido, ele não pode mais viver e se comportar como um qualquer. Ele precisa seguir um padrão. E qual é esse padrão? Ele diz aqui, o comentarista: primeiro, não infamar a ninguém. É pecado muito grave caluniar alguém, seja na igreja, seja fora dela. Ou seja, esse não infamar é a calúnia, é a difamação, é você falar mal, é você acusar sem provas. Isso não é um comportamento digno de quem se considera um cristão. Na nossa última lição que nós estudamos, quando eu falei sobre a questão do comportamento das mulheres ali, dentro do contexto do que o apóstolo Paulo recomenda a Tito, vocês lembram que eu falei da questão da caluniadora, a palavra caluniadora que Paulo usa naquele texto lá de Tito, que é da palavra grega diabolos, que significa diabo. Então, se você é caluniador, se você é difamador, se você fala mal do seu irmão, você é um diabo, que você está caluniando, difamando. Então, quem tem uma conduta de salvo em Cristo não calunia, não fala mal de ninguém, não infama. E outra, não é contencioso, não vive querendo arrumar briga, querendo discutir. Tipo assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. É um tipo de comportamento que não é compatível com o cristão. Contenda na igreja geralmente tem resultados muito prejudiciais, como diz o comentarista. Infelizmente, em algumas reuniões, até mesmo de ministros cristãos, vemos pessoas contendendo umas com as outras por causa de interesses políticos ou pessoais. Isso não agrada a Deus, ou seja, o crente não tem que viver contendendo, discutindo, brigando, sem razão, sem necessidade, sem motivo, apenas por interesses pessoais. Nós temos que pensar no bem da igreja, nós temos que pensar no reino de Deus, nós temos que pensar nas pessoas, nós não temos que pensar só em nós mesmos. Essa conduta ela é perigosa. Outra, ser modesto. A modéstia aqui é no sentido de simplicidade, mas simplicidade não no sentido de eu vou andar com a roupa mais maltrapilha, eu vou andar não vou pentear cabelo, não vou tomar banho, não. A questão da modéstia aqui não tem a ver com usos e costumes, com a questão de roupa, com a questão física, com a questão aparente, senão a gente vai estar agindo igual os fariseus, que a parte fora, a parte visível é toda bonita, toda bem feita, mas por dentro é morto, como Jesus fala. São sepulcros caiados. Por fora é bonito e por dentro é morto, é podre. Então não é esse tipo de modéstia. Ele diz aqui que a modéstia é simplicidade, conforme exortado por Jesus lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos.
Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, modéstia, simplicidade não é no sentido físico, é no sentido do caráter. Eu tenho condição de alguma coisa, de eu ostentar? Tenho, mas eu não vou fazer porque eu quero ter uma vida modesta. Essa cultura da sociedade é a cultura da ostentação, do mostrar que eu tenho, do mostrar que eu sou poderoso. Olha aqui a minha casa bonita, os meus carros bonitos, meu salário grande. E não é isso que Deus ele quer de nós. Ele quer modéstia, simplicidade. Não estou a serviço. Irmão, você pode varrer a igreja? Vá, meu irmão. Você pode lavar a cadeira? Vá, meu irmão. É simplicidade, uma vida simples. Não, não vou fazer isso, porque, olha, eu sou fulano de tal, vocês não sabem quem eu sou rico, olha, eu sou poderoso, olha, eu sou inteligente, tenho mestrado, doutorado, eu não vou me submeter a essas atividades de segunda. Não é esse tipo de comportamento que Deus exige de nós como cristãos. Outra, mostrar mansidão para com todos os homens. Ou seja, deve ser característica marcante do servo de Deus ser manso e humilde de coração, como Jesus foi. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Além de não ser interessante a contenda no meio cristão, o crente precisa ser manso para com todos. Ou seja, a mansidão não é no sentido de que eu vou baixar a cabeça e vou aceitar tudo. Não, mas é que ao resolver os conflitos, eu vou tentar resolver da maneira mais calma, mais tranquila possível. Eu não vou chegar chutando o balde. Eu não vou chegar, como a gente fala popularmente, de carrão de cena. Vou arrebentar, vou humilhar, vou destruir. Olha, essa pessoa ela vai ver só. Eu vou acabar com a vida dela. O que eu vou fazer com ela, ninguém nunca viu. Vai ser a coisa mais estapafúrdia. E aí a pessoa já entra logo agredindo fisicamente e já entra trazendo dor e sofrimento mais ainda. Então, olha só, irmãos, como esse tipo de comportamento não é compatível com alguém que se diz cristão. Se nós somos cristãos e nós agimos dessa forma, nós não somos modestos, nós contendemos, nós brigamos, nós não somos mansos. Que tipo de cristão nós estamos passando para a sociedade? Que testemunho nós estamos passando? As pessoas vão ver isso e vão dizer, não, esse crente aí, cara, nem chega perto dele. O cara se enraivece com facilidade e briga por qualquer coisa. Crente chato desse, nem chega perto. Ou seja, acaba afastando as pessoas do verdadeiro conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus. E essa conduta não é simplesmente por uma questão moral, por uma questão pragmática, uma questão prática, não é simplesmente pelo fazer, mas essa conduta ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. Ela não é feita por fazer pela própria obra, não. Ela tem um fundamento. Qual é o fundamento? É a lavagem da renovação do Espírito Santo. Então o comentarista diz, vivíamos entregues ao pecado e longe de Deus, mas Cristo nos salvou e nos purificou. Como novas criaturas, não temos mais prazer no pecado. Observe a seguir algumas características, segundo Paulo, que caracterizam o homem que vive segundo a carne. Então nós vimos aí o comportamento do cristão, vamos ver agora o comportamento da pessoa que não é cristã, que vive segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria carne, está afastado do Senhor. Vamos ver. Primeiro fala sobre insensatez. É a velha vida, é a loucura, a falta de sabedoria, a falta de sobriedade. Na parábola das 10 virgens, Jesus chama a atenção para as 5 loucas, insensatas, que não procuraram colocar azeite na sua vasilha, não trouxeram azeite extra, acharam que aquela quantidade de azeite seria suficiente. Aí Jesus diz que elas são loucas, não no sentido de distúrbio mental, mas louca no sentido de insensatez, de falta de sabedoria, de tolice, que falta para muitos de nós.
né? Sabedoria, sobriedade, discernimento. Então, insensatez, desobediência, que é uma das características marcantes de quem vive segundo a carne, desobediência à lei de Deus, principalmente. A desobediência foi o primeiro pecado cometido pelo homem. Nós vimos lá, quando falamos sobre a questão da queda. Deus deu uma ordem direta e o homem desobedeceu. Então, a desobediência foi o primeiro pecado que o homem cometeu. E desde então é a mãe de todos os pecados. Por quê? Porque justamente Deus estabeleceu uma lei. E no momento em que eu desobedeço essa lei, eu estou pecando. Eu estou sendo desobediente ao Senhor. Quando Deus manda eu fazer ou deixar de fazer e eu faço o contrário, estou sendo desobediente. É nesse sentido que é a mãe de todos os pecados. E o apóstolo Paulo diz que esses homens que vivem segundo a carne são filhos da desobediência. Está vendo, irmãos? Como é que é o homem que não foi salvo, que não é alvo da graça de Deus? Aí outra, extravio. Sem Deus, sem salvação, o homem é um perdido, como ovelha sem pastor. Esse perdido é porque vive sem direção, sem caminho. É como uma folha que é levada pelo vento, sabe? Não tem direção na vida. Ainda que tenha um bom trabalho, ainda que tenha uma boa vida aos olhos humanos, mas está perdido porque está sem direção. No final de tudo, é tudo vazio, sem sentido, sem significado. É uma situação difícil e desesperadora, mas é feliz quem faz como o filho pródigo, no caso comentarista, dizendo aqui, que tomou a decisão sábia de retornar humilhado à casa do Pai, onde foi recebido com amor e misericórdia. Então ele estava perdido, caiu em si, viu que essa situação era terrível e voltou para a casa do Pai. A outra, servindo a várias concupiscências e deleites. Outra tradução fala de paixões e prazeres que dominam a vida do homem sem Deus. Os deleites da carne impedem que o homem se converta a Deus de verdade, sufocado pelos espinhos da vida. Ou seja, são deleites e prazeres desta vida que a pessoa está tão envolvida que ela acaba se perdendo, porque vive em função delas. Vive em função desses deleites, desses prazeres. Não procura viver uma vida correta de santidade, mas vive em função de si próprio, dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses pessoais e esquece do Senhor. Outro ponto aqui, irmãos, fala sobre vivendo em malícia e inveja, ou seja, maldade, aquela pessoa que passa a perna no outro, que não se importa, que para subir na vida não interessa, passa por cima de quem quer que seja e destrói e age com desonestidade, com malícia. A questão da inveja, que não pode ver outra pessoa crescer, não pode ver o bem-estar de outro, que quer ter, que quer viver aquela outra vida. A questão de ódio, odiosos, odiando uns aos outros. São pessoas que odeiam uns aos outros, que não têm amor no seu coração, que não se importam com o outro, em se colocar no lugar do outro, que só pensam em si próprio. E aí o comentarista fala que a lavagem da regeneração do Espírito Santo nos faz justificados pela graça, herdeiros da vida eterna. João adverte ao dizer que qualquer que aborrece seu irmão é homicida, que odeia mesmo. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, conforme nós lemos em 1 João capítulo 3, versículo 5. No Antigo Testamento só era homicida quem matasse alguém com algum tipo de objeto perigoso. No Evangelho da Graça é homicida quem no coração odeia seu irmão, e tem situações que realmente as pessoas sem Deus, elas odeiam mesmo as outras pessoas. Isso é um estado de quem não foi regenerado, não foi alvo da graça de Deus. E aí, irmãos, como nós estamos falando sobre a carta de Tito, nós vemos que na igreja lá de Creta havia falsos mestres. E Paulo recomenda que Tito agisse de uma determinada forma em relação a esses hereges. Vamos ver aqui
O tópico 3 fala sobre as boas obras e o trato com os hereges. A prática das boas obras. Então, praticar boas obras faz parte do dia a dia do servo e da serva de Deus. Todo aquele que é filho de Deus precisa praticar boas obras. Para alcançar a salvação, não. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação, a graça que opera no meu coração, ela me impulsiona para a prática das obras que Deus estabeleceu para que eu fizesse. Ou seja, quem está em Cristo tem prazer em praticar aquilo que é bom e agradável a Deus e ao seu próximo. Porque a salvação que opera nele impulsiona ele para isso. Então, dentro dessa questão da prática das boas obras, justamente isso vai em oposição à prática dos falsos mestres, dos hereges, que só pensavam neles próprios, que só buscavam poder e interesse para si, que não se importavam com o outro. Então veja que esses hereges, esses falsos mestres, eles agiam de determinada forma e a igreja era estimulada a viver de uma forma diferente, viver de acordo com o que eles receberam de Deus, da graça de Deus. E aí Paulo recomenda um tratamento para esses hereges. Paulo ensina que devemos evitar os falsos mestres, não nos envolvendo em suas discussões tolas. Muitas vezes acabamos discutindo e dando uma atenção demasiada a ensinos que são contrários à palavra de Deus. Veja, você apaga o fogo com água, você abafa o fogo. Você não apaga o fogo com algo que estimula o fogo. Você não vai apagar o fogo com algo que vai aumentar o seu poder. Você não apaga fogo com gasolina, com álcool. Você apaga fogo com água. Ou seja, as discussões que havia dentro da igreja eram estímulos para os falsos mestres, porque eram uma oportunidade deles mostrarem seus falsos ensinos. Então, ao invés de estar combatendo, você está estimulando as heresias, as falsas doutrinas, porque você está dando atenção e voz para esses falsos mestres. Então Paulo ele chega e diz, olha, fala com eles, adverte uma ou duas vezes. Fala com eles, parem com isso. Se eles te ouvirem, amém, se converteram, glória a Deus. Mas se não te ouvirem, evita, porque justamente esse Tito e também Timóteo, como nós vimos, desse atenção em tentar se confrontar esses falsos mestres, com certeza o resultado seria diferente. Então, o grande teólogo John MacArthur, ele diz que a melhor maneira de se combater uma heresia é com a pregação da verdade. Quer combater uma heresia, um falso mestre? Para de querer ficar batendo cabeça com ele, discutindo. Não, deixa isso para lá. A melhor maneira de se combater uma heresia, uma falsa doutrina, é pregando, é ensinando a verdade. Quanto mais as pessoas têm noção da verdade, menos elas vão dar ouvidos aos falsos ensinos, porque elas vão saber a verdade. Agora, se as pessoas não sabem, não conhecem a verdade, como que elas podem combater as falsas doutrinas? Então, é essa a recomendação do apóstolo Paulo a Tito. Então, a graça de Deus, como diz a conclusão, é fonte da salvação do homem. É favor jamais merecido por qualquer pessoa e manifesta o seu amor, o amor de Deus, a sua benignidade com o pecador. Essa graça é manifestada a todos os homens, mas só é eficaz na vida de quem recebe a Cristo como Salvador, ou seja, aquela pessoa que recebe a fé salvífica do próprio Deus. Amém? Vamos aqui orar rapidamente. Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa aula, pela vida da pessoa que me assistiu nesse momento. Tu venhas abençoá-la e nos dar direção e entendimento cada vez maior da Tua graça, que esse favor que nós não merecemos, Deus. Muito obrigado por Tua graça, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você seja grandemente
alcançado pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.